E esse é o ponto profundamente espiritual que eu gostaria de tratar aqui hoje. A pergunta que vem a todos nós nesse momento difícil, em que o anjo Ismael deve estar chorando agora lá no gabinete de Jesus. Mais uma vez, perguntando para ele: e agora, Senhor? Mensalão, Petrobras, por essa Jesus eu não esperava. Em que muitos nós, espíritas, herdeiros do conhecimento da imortalidade da alma, estamos dizendo: não, esse país não vai cumprir a missão dele, ele já falhou. Por quê? Olha os políticos, olha as instituições, justiça, sistema prisional, saúde. Olha a desigualdade econômica, está tudo errado. Como é que esse país pode ter alguma missão? Como é que ele vai cumprir alguma coisa? Isso não vai dar em nada. Muitos já estão imaginando uma carta de Pero Vaz ao reverso, com o hashtag Partiu Portugal. Vamos embora, volta tudo. E aí nós voltamos o nosso pensamento para coisas assim desagradáveis do Evangelho. Desagradáveis. Que a gente lê, quem não entende, é como se nada tivesse acontecido. Quem entende sente um mal-estar. Os apóstolos chamam os doutores da lei, os representantes da religião, para conhecerem o Cristo. Não é? E qual que é a expectativa? Qual que é a expectativa do espírita médium, mediano, do espírita mediano? É que a pátria do Evangelho só tem espírito superior. Não tem desigualdade social, não tem corrupção, todas as instituições funcionam. É um país materialmente resolvido. E se ele é pátria do Evangelho, só pode ter espírito superior aqui. Mas quando eles chegam com os puros, encontra Jesus almoçando com prostituta e corrupto. Prostituta e publicano. E aí Simão Pedro quase tem um infarto. Porque a primeira reação, quando ele olha para os puritanos, eles olham para Simão Pedro e falam: esse aí é teu mestre? Percebe? Só que as palavras são engraçadas, né? Porque eu falo assim, prostituta e publicano, ninguém aqui se impressiona. Porque essas palavras perderam a força. Perderam a força. Então eu vou ter que dizer de outro modo. Jesus estava almoçando com membros do mensalão, da corrupção da Petrobras, garotas de programa, sonegadores de imposto, desviadores de merenda escolar. E aí Simão Pedro com os espíritas dizia assim: mas Jesus, o que é isso, mestre? Eu achei que o senhor estava no Congresso da Federação Espírita da Paraíba, o senhor está no Congresso Nacional? O que o senhor está fazendo no Congresso? E aí Jesus vai dizer: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E então? Então, como compreender isso? Como compreender que a pátria do Evangelho tem a maior soma de políticos desonestos do planeta Terra? Como é que você compreende isso?
Você compreende entendendo que Jesus está almoçando com os publicanos. Como é que você entende a mentalidade da população brasileira? Que é assim: eu parei meu carro para levar meu filho no dentista, arrancaram o retrovisor e cortaram o fio. Aí, vamos acionar a seguradora. Eu contratei aqui uma garantia extra, retrovisores, vidros, rodas, parafuso de roda. O senhor contratou mesmo, mas não cobre roubo. Não cobre roubo. Não estou entendendo. Eu contratei o quê então? E aí, a pessoa falou: não, o senhor contratou se perdeu o retrovisor em algum impacto. Pô, eu vou perder um retrovisor no impacto? Está negado o pedido. Está negado o pedido. E aí a pessoa que está da oficina de revisão: por que o senhor não diz que bateu? Diz que bateu. A gente põe aqui que bateu, o senhor recebe a seguradora. Eu falei assim: mas aí, por que a gente não entra para receber propina da Petrobras? Não, mas não, o que é isso? Nós não podemos fazer isso. Como é que eu posso mentir para ganhar um retrovisor? Não, o senhor não está entendendo. Roubar 2.000 não é roubo. Só é roubo quando passa de 1 milhão. Entendem? Então é o seguinte: eu tirar um dinheiro de alguém eu estou cumprindo um karma dele. Alguém tirar o meu dinheiro, mas isso é um débito grave. Entendem? Então nós estabelecemos isso. Não. O fulano que está no Congresso, esse é ladrão, porque ladrão é quem rouba mais de 1 milhão. Agora, eu roubar 100 reais, não, isso não é roubo. Percebem? Porque a nossa ética, ela ficou quantitativa, não qualitativa. Ela ficou quantitativa. Mas a ética do Cristo, ela é qualitativa. É tanto que Jesus diz assim: quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Entende? E por que nós estamos falando sobre isso? Porque a obra do Evangelho é uma obra de restauração moral. Restauração moral, meus irmãos. Não nos enganemos. Não tem ninguém aqui que está na sua 10ª encarnação. Ninguém aqui. Por que dizemos isso? Porque certa vez Chico Xavier fez uma pergunta para Emmanuel. Ele queria, evidentemente, que ele estava querendo entender a dimensão espiritual da coisa. Então ele perguntou para Emmanuel assim: Emmanuel, o que é um criminoso? Evidente que ele estava interessado nas dimensões espirituais. E Emmanuel respondeu para ele: é qualquer um de nós que foi descoberto. Porque a pátria do Evangelho, a missão espiritual do Brasil, já está sendo cumprida há quase 600 anos. Não, Haroldo. Você está iludido. Então vou dizer uma coisa para vocês. Nós vamos analisar isso aqui como encarnado ou como espírito imortal. Nós vamos pensar agora como alguém que tem a doutrina espírita nas mãos ou como alguém que não tem. Porque se nós vamos analisar esse país sem o espiritismo no coração e na mente, então já pode escrever no seu hashtag aí: partiu Portugal. Chega, fecha, vamos embora. Não se trata de um problema de congresso, de instituição.
Nós estamos falando de algo mais sério. O problema sou eu. O problema é o meu coração. O problema é o meu destino. O problema é a minha regeneração. E eu gostaria de alterar completamente o rumo dessa reflexão para falar de uma missão do Brasil e da missão de cada um que está aqui agora. Cada um de nós aqui. E isso eu aprendi nesse livro, Luz no Lar. Luz no Lar. Emmanuel, como sempre, falando de Evangelho, escreve assim no capítulo 1 da obra: a boa nova, o Evangelho de Jesus, seguiu da manjedoura para as praças públicas e avançou da casa humilde de Simão Pedro para a glorificação no Pentecoste. O que ele está querendo dizer aqui? Que a missão do Brasil, primeiro ela se cumpre dentro da sua casa. Então, não vai chegar no Congresso se antes não passar pela tua casa. Não vai purificar o judiciário se antes não purificar o seu casamento. Não vai regenerar as praças públicas se não regenerar a sua relação com os seus filhos. A pergunta é: o seu lar já é a pátria do Evangelho? Então por que você está preocupado com o Congresso? Então por que você está preocupado com a Petrobras? Esse não é um discurso de alheamento político. É um discurso realista. Sabe por quê? Porque as instituições que têm responsabilidade de resolver esse problema já estão acionadas. E não vai ser a sua preocupação que vai ajudar em nada a resolver isso. O que nós temos que fazer é elevar o Evangelho para o nosso voto. Mas a pergunta que nós espíritas temos que fazer agora é: o que você pode fazer? E a resposta está aqui. Começa no seu lar. Então você está esperando o quê? Você já está na pátria do Evangelho, meu irmão. O Brasil é o coração do mundo, sabe para quê? Para ensinar o mundo a ter um coração. Não é para desfilar e ser melhor do que nenhuma nação. E quantos lá de fora vêm aqui e saem com um sentimento renovado? Você está aqui ou está influenciado por aqui? Está esperando o quê? Está esperando o quê? Você está esperando os anjos se candidatarem para a próxima eleição de deputado e senador? Não vai. Sabe por que não vai? Porque só pode encarnar com uma missão política quem se desviou nessa área. Quem vai reparar o seu destino nessa área. É por isso que você não vai encontrar anjo no judiciário.